Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, muitas novidades nesta quinta, então fica até o final desse vídeo para você ficar 100% atualizado e não perca nenhuma novidade aqui do canal. Fechado, rapaziada? Já vamos começar, hein? Alan, muito próximo de ser confirmado como reforço do São Paulo, a negociação se encaminhou, o Flamengo em contrapartida tá querendo o Marcos Antônio, tá bom, galera? São negociações paralelas, o Flamengo até tentou falar, ó, libero, né, com as garantias financeiras, mas que a gente tem aí o Marcos Antônio, o São Paulo não se interessa e pelas fontes que a gente obteve aqui, o Marcos Antônio não sai do São Paulo, tá bom? Ele não será negociado de maneira definitiva com o Flamengo, né? Vale lembrar que ele está emprestado ao São Paulo, tá bom? Pelo menos até o meio do ano, depois o tricolor começa o pagamento em 4 parcelas da compra em definitiva, tá bom? Mas o Alan deve de fato vestir as nossas camisas, as nossas cores em 2026 e o Marcos Antônio não deve sair, tá bom, rapaziada? Então só para trazer uma atualização aí para vocês. Rodriguinho, esse está de saída. O São Paulo acertou a venda do meia de 21 anos de idade para a equipe do Red Bull Bragantino. O Rodriguinho foi conversado, inclusive, no Botafogo, mas negócio não encaminhou e se encaminhou com o Bragantino. O jogador já deve, inclusive, ser anunciado nesta próxima semana na equipe de Bragança Paulista. Eu, sinceramente, gostei demais. Não sou muito fã do Rodriguinho. Acho que é um meia que não é meia, né? Porque se você for falar de um meia da posição, um jogador que arma jogadas, que cria jogadas, que dá assistências, e o Rodriguinho não fazia isso. Ou ele chutava de fora da área, ou ele chegava na linha de fundo e cruzava, né? E não é isso que a gente quer de um meia, né? Se for para chegar na linha de fundo e cruzar, você tem um lateral e um atacante, ou se for só para tocar de lado e chutar de fora da área, você tem um volante. Então, não é a função aí que a gente esperava do Rodriguinho. Então, para mim, tá beleza ele indo aí para a equipe do Red Bull Bragantino. Os valores não foram revelados, tá bom, galera? Por enquanto, pelo menos, mas a gente já tem essa confirmação de que o jogador está de saída. Vale destacar que ele tinha contrato somente até dezembro deste ano, e se o São Paulo tentasse segurar agora, poderia perdê-lo de graça aí, né, no meio do ano. Então, o São Paulo acertou a venda e o jogador está a caminho do Red Bull Bragantino. E quem está a caminho do São Paulo é o zagueiro Dória. Vocês lembram do Dória, né? Que em 2015 teve uma rápida passagem com a camisa do tricolor, zagueiro canhoto. Naquela época ele estava vindo do Botafogo e acabou depois sendo negociado e teve toda a sua carreira praticamente de muito sucesso no futebol mexicano, tanto que ele se naturalizou mexicano. Hoje o Dória tem 31 anos de idade e está de saída da equipe do Atlas, uma das grandes equipes do futebol mexicano. Com isso, ficando livre no mercado, ele que gosta muito do São Paulo está acertando a sua vinda para cá. Vale destacar que tem outros clubes também de olho no Dória, né? O Fluminense, o Internacional e até o Remo. Só para vocês terem uma noção, quando o São Paulo trabalhou com o Dória lá em 2015, o técnico era o Osório. Hoje o Osório é técnico do Remo e pediu a contratação do zagueirão, mas ele deu preferência ao São Paulo. Na sua primeira passagem foram 18 partidas e 2 gols. Até que são bons números aí para um zagueiro, né? Mas a política do clube, né, de vamos contratar jovens jogadores, cadê essa política, né? Porque Danielzinho, 31 anos de idade, Lucas Ramon, 31 anos de idade, Dória, 31 anos de idade. Falaram que mudava a temporada, mudaria também o perfil para jovens jogadores entre 24 e 26 anos, né? Entre 22 e 26 anos, no máximo ali 27. Quem está mais ou menos ali nesse parâmetro é o Coronel, né? Que é um goleiro de 28 anos de idade, mas é um goleiro que vai chegar para ser reserva, né? Então as contratações do São Paulo completamente fora do padrão que foi prometido para o ano de 2026, né? Danielzinho, não acho que chega para ser titular. Lucas Ramon, não vejo hoje também chegando para ser titular e ainda não sabe se chega em maio, se chega agora. O Alan tem 28 anos e pode ser que sim brigue por essa posição ali de segundo volante. E agora também tem o Dória, que tem 31 anos de idade. Eu acho, né, apesar de não ver como um grande zagueiro, eu acho que ele é melhor até que o Sabino, né? Então ali pelo lado esquerdo, mas a gente dormiu sonhando com Gastón Ávila, 24 anos de idade, baita zagueiro, futebol europeu, futebol argentino, futebol brasileiro, já muita experiência no currículo, ainda muito jovem, canhoto, raçudo, bom, muito futuro, muito promissor. E a gente acordou com o Dória, né, rapaziada? Então essa é a realidade do São Paulo.
dormiu na última janela sonhando com o Marcos Leonardo e acordou com o Rigoni, com todo respeito ao Rigoni, que eu gosto muito, né? Mas agora dorme sonhando com o Gastão Dávila, agora acorda com o Dória, né? Que já passou pelo clube, né? Então essa política aí, sinceramente, não dá para entender. A gente fala, não, esse ano vai mudar, vai ser diferente, esse ano não sei o quê, e vai a mesma coisa. São Paulo daqui a pouquinho vai ser um asilo, né? Um clube com uma média de idade totalmente alta, um clube que sem intensidade nenhuma, joga ali em casa, joga fora, não é um time rápido, não é um time que cria jogadas, é um jogo sonolento, né? Já faz quanto tempo que você vê um jogo sonolento do São Paulo? E outra, há quanto tempo que você não vê aquele jogo intenso do Tricolor indo pra cima, independente se o adversário é mais forte, se o adversário é mais fraco, se a gente tá em casa, se é clássico, se a gente precisa de resultado? Todos os jogos do São Paulo são sonolentos, são chatos de assistir. É o zagueiro que toca pro zagueiro, que toca pro lateral, que toca no volante, que volta pro goleiro. E vai pro lateral, pro zagueiro, volta pro goleiro. É sempre a mesma coisa assistir o jogo do São Paulo. E aí você vai contratando jogadores com mais de 30 anos, obviamente tem experiência, mas são jogadores que já não têm toda essa velocidade, essa intensidade, e é um time chato de assistir. Por mais que a gente é apaixonado de São Paulo, a gente para tudo que a gente faz para assistir o jogo do nosso clube, mas é totalmente chato você assistir o jogo do São Paulo. Então, agora chegando o Dória, que para mim não é nenhuma super estrela, nenhum super jogador, nenhum cara que vai mudar o patamar do nosso clube, né? Por mais que esteja aí no radar de outras equipes, é uma contratação que eu vejo aí como um erro do São Paulo. Tomara que chegue, cale minha boca e depois vocês falem, tá vendo, alemão? Criticou, o cara hoje é titular, joga muito, é campeão, é capitão. Tomara que dê certo, a gente torce para que dê certo. Mas às vezes a gente fala a verdade aqui, né, rapaziada? A gente tem que ser um pouco realista com a situação do nosso clube, né? E a situação, ela é totalmente crítica, né? Tem muitos jogadores, igual a gente citou no último vídeo aí, negando de jogar no São Paulo por conta de toda essa crise política. Só para vocês terem uma noção, hoje já é normal o São Paulo atrasar pagamentos. Para os jogadores que estão aí nesse plantel, já é normal o São Paulo ficar 2 meses sem pagá-los. E aí chega no terceiro mês e aí o São Paulo quita essa dívida, né? Mas depois atrasa a premiação, atrasa não sei o quê. Isso é inclusive um dos fatores que o Oscar ainda não se aposentou, né? O Oscar tá tentando sugar tudo o que ele puder da equipe do São Paulo. O Oscar deu 2 golpes no São Paulo. A primeira quando ele saiu de graça, né, pro Internacional, e o segundo quando ele voltou. Não jogou absolutamente nada, não era nem para ter voltado. Um jogador, quando ele é ingrato com o clube, igual o Oscar foi lá na primeira passagem, ele não tem que voltar, ele não tem que ter uma segunda oportunidade. Ainda mais recebendo um salário de 2 milhões e 300 por mês. Beleza que o São Paulo não paga toda essa parte, mas paga a maior parte. Então, aí hoje o Oscar tá aí, um jogador que não tem condições de jogar mais por problemas pessoais, a gente sabe disso, que é muito sério, mas jogador que não tem, ele não anuncia aposentadoria porque ele está esperando se acertar financeiramente com o São Paulo, um jogador que já é bilionário. Então, precisa disso, rapaziada? Sinceramente, não precisa. Aí eu vejo os comentários, mas você não trabalha de graça, mas não sei o quê. Mas o cara que é apaixonado nada, ele é apaixonado porque ele recebe 2 milhões de reais por mês. Apaixonados foram outros jogadores, o próprio Alexandre Pato, né, que quando saiu do clube abriu mão de mais de 30 milhões de reais. Agora você vem falar que Daniel Alves é apaixonado pelo clube, você vem falar que o Oscar é apaixonado pelo clube, enquanto a gente vai ficar dividindo aí parcelas e parcelas em relação a anos para conseguir pagar esses caras. Essa pereba do Oscar, que é horroroso, nunca jogou absolutamente nada e ainda, eu sou apaixonado. Um apaixonado porque ele recebe mais de 2 milhões de reais por mês e agora ele nem se aposenta, não tem condições de jogar, mas ele não se aposenta porque ele quer primeiro se acertar financeiramente, quer receber a premiação. Premiação do quê? O que ele ganhou para ele receber premiação? Aí você me fala, aí você me responde, o que o Oscar ganhou com a camisa do São Paulo para ele receber premiação? Essa política ela é errada no futebol brasileiro. Os jogadores já recebem salário. Beleza que o bicho os caras pagam aí para animar um pouquinho mais, para tentar ganhar aquele jogo, mas essa questão da premiação tem que ser para o cara que pelo menos é campeão. O São Paulo foi campeão de alguma coisa em 2025 para o Oscar ter que estar aí esperando a premiação para ele poder anunciar a aposentadoria de maneira oficial? Essa é a política do futebol brasileiro, onde os jogadores horríveis como o Oscar se tornam jogadores bilionários e os clubes mundialmente conhecidos, clubes históricos como o São Paulo, tá devendo bilhão. Tá errado essa política, né, rapaziada? Enquanto o Oscar tem 1 bilhão na conta, o São Paulo tá devendo 1 bilhão. Totalmente errado essa política e tem que mudar o quanto antes, né? Porque por isso que hoje os jogadores compram clubes e por isso que os jogadores como o Oscar, jogadores fracos tecnicamente, fazem o que querem com os clubes.
Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de todos vocês aí. O vídeo está se encerrando. Não esquece de dar aquela moralzinha pro nosso trabalho, deixando o like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Volto amanhã com muito mais novidades, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente falou no vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!